a gente sugeriu para o pastor fazer um dia de oração no sítio em casa, no monte. A gente sempre gostou de monte. E nós morávamos num lugar que era propício para isso, que era no alto. E nesse dia a gente organizou uma vigília e chamamos minha irmã e o meu cunhado, a minha mãe, no caso, os irmãos da igreja, para estar indo. O Adelar até então não tinha se rendido a Cristo ainda, se entregado aí para a igreja. E nesse dia a gente fez uma vigília muito gostosa, foi muito bom. A gente conseguiu enxergar toda a cidade de Cafelândia ali do alto. Lá que eu me converti. No momento ali que todo mundo na vigília, um saía para um lado, outro saía para o outro. E eu saí para trás da casa assim, mas não saí porque todo mundo saiu. Aí eu tive encontro com Deus. Lá foi verdadeiro mesmo. Até então eu sempre falava para ela que eu nunca queria ser crente. Jesus. Mas graças a Deus, Jesus me enxergou. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Por ter nos resgatado. É isso aí. Foi lindo, porque ele foi por pressão, né? E eu tava toda animada, porque pelo menos ele tinha ido, né? Aí depois eu fiquei meio frustrada. Falei, nossa, isso não vai dar bom, né? Aí ele foi e teve esse momento e realmente foi uma divisão na nossa vida, né? Porque ele se converteu realmente e pôde me dar o apoio que eu precisava. Aí naquele dia eu percebi que realmente tudo aquilo que ele, né, o Senhor tinha se propuser a fazer por nós, ele realmente estava fazendo, né? E esse passo que o Adelar teve ali, né? Foi até engraçado, né? Porque ele foi como um homem do mundo, né? Todo desprendido, né? Sem muito interesse, sem muito compromisso. E voltou de lá realmente diferente, transformado, né? À medida que as pessoas iam se conscientizando, também iam procurando regularizar a sua vida, né? E o William e a Juliana foram... eles batizaram em Cascavel, outras pessoas batizaram aqui, mas aí o passo seguinte seria casar. Eu vejo que eles ainda... Talvez a Juliana tivesse dúvida ainda de que fosse dar certo. O William também podia ter dúvida, talvez, mas ele estava convicto de que eles precisavam regularizar diante do Senhor e de que precisavam avançar nisso, né? Então, foi muito lindo, bom, né? Foi muito importante isso, porque foi a primeira família resgatada, né? Resgatada por batismo, resgatada como família. E a gente vê eles frutificando, né? Mas um passo de cada vez. Eles foram avançando, né? Foi um marco também para a igreja em Cafelândia e foi espelho para outras famílias, né? Então, um dia o William escutou o pastor Carlos ministrando uma outra pessoa sobre casamento, porque ele estava numa situação meio de divórcio ali. O William estava trabalhando na igreja e aqui, ó, as anteninhas ligadas, escutando. E o pastor ministrando aquele homem e o William foi pegando tudo. Ele falou bem assim, eu não sei como é que as pessoas fazem compromisso com os homens aqui na terra, que tem que pagar até, e com Deus que é de graça. E não faz. Aí... de graça? E é mais poderoso ainda, né? Mais importante ainda. Aí nisso eu cheguei em casa. Chegou em casa e pediu pra casar. Joelhei no quarto, casar comigo. Casa comigo. Aceitei, parece que naquele momento... Mas assim, era a primeira, aceitou e falou assim, mas como é? Não tem dinheiro. Daí eu expliquei pra ela, ó, o que aconteceu. Não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro pra casar, ele falou. Qualquer culto, não precisa marcar nem, é só avisar que eles é obrigado a nos casar. Aí beleza, tá, nós combinamos nossos limites ali, já, né? Daí ela falou, beleza. Aí ela foi comunicar a pastora. A pastora que ia casar. Aí... Mas ia casar num culto de domingo, tipo assim, normal, entendeu? Não tá nem Santa Ceia. E aí ela falou assim, não pode ser de qualquer jeito. Não, nós vamos organizar, eu faço a decoração. E aí falou assim, você tá doida? E aí ela já foi falar com a Monique, com a Aline. E com a Lidiane, Aí elas viajou legal, assim, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo.
E aí nós falamos, meu Deus, mas nós não tem dinheiro para fazer essas coisas, não. Nós éramos em pouquinhos lá, né? Esses 8, 10 que o William falou, e elas organizou tudo. E aí Deus foi levantando pessoas. Aí a sua mãe deu Minha vestido. mãe deu o aluguel do deu- vestido, o meu pai deu o bolo. Foi aquele assim, ó, começou a vir a provisão. Até pelo fato que quando veio pra cortar a gravata, quando veio falar assim, ó, vocês não vão cortar a gravata, né? Falando, não tem como. Não tem. Como é que eu vou pedir dinheiro pra todo mundo que já ajudou nós? Todos ajudou. Eu acho que todos os convidados ajudou. Ah, não. Aí tinha outro detalhe do casamento. Quando chegou a manhã do casamento, eu não queria casar mais. Só que dessa vez não foi o Carlos e a Solange que foi nos convencer. Daí era o Marcos e a Lidiane. Porque eles que cuidavam da igreja. Chegou lá aqui. em casa, tava até meu sogro, eu já tinha discutido com meu sogro que eu não queria mais, tava por causa de um motivo bobo, né? E não queria casar, aí vai o Marcos, a Lidiane lá nos convencer, ficou lá a manhã toda. Até acho que casou tudo inchado, né? Foi casou. tudo. Aí nos convencemos, casamos, foi uma benção. Ó, o casamento foi quase um culto. O casamento foi muito bom. O Marcos e a Lidiane ficaram conosco aqui 2 anos, né? E entre o período de chegada da vinda da Lidiane e depois a vinda do Marcos. Aí o Marcos decidiu voltar para a profissão dele por questões pessoais. Então houve um período de transição também, onde aí nós conversamos, aí agora, vamos levar quem, né? Acho que não dá mais para levar alguém, acho que nós temos que assumir. Então, conversando com o pastor Arnoldo, também entendemos que o vínculo com as pessoas era conosco, nós torcemos o Marcos e a Lidiane, mas tínhamos uma responsabilidade. Aí entendi no coração também de nós fazermos isso, pastorearmos essas pessoas, né? Não era a nossa intenção, mas é o que estava sendo conduzido, né? E o pastor Arnoldo, então, depois disso, um dia, na mensagem, ele orando pelas pessoas, ele disse, Carlos, vai, abre Cafelândia, implanta a igreja lá. Na verdade, a igreja já estava implantada, mas nos liberou espiritualmente para estarmos atuando. Ficamos muitos anos, né, fazendo a Santa Ceia aqui no segundo domingo, porque no primeiro domingo a gente participava da ceia no São Cristóvão e entendíamos que tínhamos também um papel relevante no suporte para a igreja lá. Mas vários líderes lá também, né? Aí entendemos, depois de sermos liberados pelo pastor Arnoldo, de darmos sequência como pastores aqui na igreja. Mudar de Cascavel para Cafelândia sempre estava no nosso coração, porque como a gente já vinha fazendo o trabalho aqui, então já era, dentro do nosso coração já estava esse desejo. Mas nós não queríamos também abandonar um trabalho que já tinha sido feito lá. No meu ministério eu sempre entendi isso, né? Que se a pessoa está crescendo, a gente não pode estar barrando. E o Carlos estava crescendo e a Solange no trabalho, então sempre a gente procurou mandar os melhores, aqueles que mais se compatibilizavam com nós, para que a gente pudesse ter uma região com homens e mulheres que não fosse escandalizar. Então, os nossos queridos foram enviados para lá com essa finalidade de abrir a igreja com a bênção de Deus e foi assim simplesmente maravilhoso. Porém, até hoje, o Carlos, a Solange, a família faz falta na nossa igreja. Então, sempre aquele lugar está aberto, ainda não foi preenchido por outras pessoas, né? Porque do nível deles assim não é tão fácil achar. Mas estamos procurando. Um dia a gente encontra esses caras aí e vai ser bênçãos de Deus. Gente, quando o pastor abençoou aquela noite que você falou que liberou para vocês para a Cafelândia, eu comecei a chorar. Eu não queria perder ninguém, eu não gosto de perder ninguém de perto de mim, eu quero estar todo mundo junto, sabendo que é necessário espalhar. São extensões, né? Aqui a sede daí se estendeu, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo já é direto ligado à convenção, já é sede de cada um, né? Já pode fazer suas ramificações. Mas doeu e a alegria, era uma mistura de emoções, né? Sabendo que vão para produzir, que outra igreja se abre lá, mas sempre aquela dor da falta, né? Da ausência, né? Teve períodos assim que eu me senti muito de pé no chão, muito falta da Solange, muita falta de vocês. Tinha coisas assim que eu dependia muito da Solange, entendeu? Então, isso
também eu passei por essas emoções, assim, mas Deus deu graça, né? A gente vai superando, é necessário. Então, a questão do batismo, eu estava assistindo a novela. Os 10 Mandamentos. E aí era a cena onde Moisés tinha ficado com o Senhor no monte, todos aqueles dias. E aí ele estava descendo e o povo estava no arraial lá, adorando ao bezerro de ouro. E naquele momento eu vinha orando e eu vinha pedindo para o Senhor, que eu lembro exatamente, que eu li. E eu falei, Senhor, eu não quero mais ser levada de um lado para o outro por vãs doutrinas. Eu realmente quero entender do Senhor, porque o padre fala uma coisa e o pastor fala outra coisa. E eu quero entender do Senhor o que o Senhor quer. Me mostra. E aí aconteceu essa cena da novela e eu simplesmente, o temor do Senhor invadiu meu coração de uma maneira, e eu tinha uma imagem na minha sala bem grande. E eu lembro que eu olhei aquilo e eu fiquei aterrorizada. Eu fiquei aterrorizada com aquilo e eu enrolei ela e eu coloquei ela dentro do guarda-roupa do Arthur, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu decidi que eu ia batizar, mas ainda assim eu pedi uma confirmação pro Senhor. É mesmo? E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que estava eu e o Osmar no sonho. Nós estávamos no sítio dos meus pais e Jesus estava voltando. E o Osmar foi subindo e eu fiquei, porque eu não tinha sido batizada. E aí eu acordei e eu falei, eu entendi, Senhor, eu vou batizar. E daí eu falei pro Hermes, né, que eu ia batizar. Para mim foi através da palavra. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu estava meio perdido, né? Sem saber o rumo, sem saber a direção, e o Carlos falou, espera aí que eu vou pegar o manual para você. E aí ele veio com a Bíblia. Tá tudo aqui. O que você precisar, te garanto que tá aqui. E eu comecei a ler aos poucos, né? E aí quando eu vi aquela parte que o único caminho que você tem que aceitar Jesus, que se você não aceitar Jesus e não batizar, você já não vai entrar no reino dos céus. E aquilo ali que queimou assim no meu coração é sobre o batismo. Porque eu sabia que se eu não batizasse eu não ia pro céu. E aí começou, né? A gente começou a ficar na igreja e escutar as palavras, e estudar a Bíblia, teve os estudos, e cada vez a gente foi se aprofundando mais. E aí os meus pais, eles foram muito bacanas nesse sentido. Apesar de serem de outra denominação religiosa, eles acolheram muito bem. Nós não fomos julgados, né, em nenhum momento pelos meus pais, e inclusive quando a gente pediu para fazer o batismo lá, eles aceitaram, falaram não, claro, pode fazer. E foram feitos vários batismos lá, inclusive, né, de várias pessoas ali da igreja. E aí a mãe fazia o café, não, porque eu vou fazer. Eu falava, não precisa. Ela falou, não, vou fazer. E era cuca, e era salame, e era queijo. A Aline foi a gente não pode dizer que foi uma perda, porque foi um ganho para o reino, né? E ela saiu por um motivo nobre, né? Que foi o casamento, né? Algo que ela desejava tanto, ter um homem de Deus para compartilhar sua vida. Então, quando ela casou, nós nos alegramos muito com a saída. Não que a ausência dela, física, não deixou marcas profundas, mas nós entendemos que era um propósito de Deus também para ela frutificar em outro lugar. E hoje ela frutifica muito. Quando a pessoa sai para servir a Deus, é uma coisa. Quando a pessoa sai para o mundo é outra, né? E ela saiu para continuar frutificando e hoje continua assim, né? É verdade, foi bem, né? Ela teve que sair, foi bem difícil, né? Porque era nosso tribo ali desde o início. Então, 2017 foi um ano de muitas decisões, né? Mas a gente optou por ficar em Cascavel, né? Então, em abril de 2017, eu passo a residir em Cascavel. É um rompimento muito significativo, né? Porque você vem tanto familiar e agora no contexto igreja junto, né?
Você vai para um contexto totalmente diferente e foi bem choroso. Alguns dias bem chorosos. E realmente, né, a gente sempre fica com esse sentimento assim, nossa, podia ter ficado lá, ai que saudade, vamos visitar, né, vamos estar perto, mas a gente sempre acabou mantendo muito contato, né, então isso acalenta, né, o coração, mas receber esse carinho também, nossa, muito gratificante. Eu lembro que no culto que a gente fez, que eu recebi de despedida, teve comida, né, sempre tem comida, coisa boa. Teve presentes, né? Teve oração. Lembro das crianças, né? Orando, assim, por mim, entregando cartinhas que eles tinham feito, assim. Então, você receber esse amor é inexplicável, assim. E eu acho que essa é a parte que sempre fica muito evidente, né? De que realmente, ó, isso não é uma fala, isso é algo vivencial mesmo. A gente é assim mesmo no dia a dia, né? Então, é uma parte difícil, né? Mas eu sei que o meu coração é muito quentinho também, né? De receber tudo isso. Pois é. A gente sempre as três, né? Sempre as três, mas não pelas três, né? A gente sempre fez para o Senhor. Mas já era algo que já o Senhor já vinha tratando com a gente há alguns tempos, que a gente já deveria estar... Eu já estava na frente do Ministério Infantil, né? E já com a demanda também da associação, com os eventos do Criança em Ação. Nós entendemos, então, que a gente tinha que encerrar, até porque a gente via outros talentos despontando, né? A gente sabia que tinha muita gente com chamado, né? Que poderia estar à frente do Ministério de Louvor também, né? E então a gente foi dando tempo também para esse processo, para as pessoas também que estavam entrando, porque na igreja sempre, né, crescendo espiritualmente, aprendendo a se habituar ao nosso ambiente, para que também pudessem também exercer essa função no ministério depois, né? Para mim foi uma grande honra, né? E ao mesmo tempo foi uma grande preocupação, porque como ela falou que o casal tinha que ficar na recepção, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu não queria parecer que eu estava impondo, né? E ao mesmo tempo, nossa, eu não queria dizer não. E aí eu pensei, meu Deus, agora só falta ele não querer. Porque até então, até esse momento, eu já ainda era retraído, meio tímido, mas estava participando, mas com aquela timidez, né? Mas foi muito gratificante, porque eu cheguei e falei para ele, aí ele falou assim, vamos? Aí eu falei, você tá entendendo, né? Que a gente vai ficar na recepção, a gente vai recepcionar as pessoas que vão chegar, a gente vai ter esse compromisso de ficar ali o culto todo, em pé, ajudando. Sim, eu estou entendendo. E pode falar que a gente vai. Né? E foi um dia muito, assim, diferente, porque estava chovendo muito, né? E daí ele ficou pro lado de fora, né? Onde a entrada era ali Era na porta, né? Na porta ali mesmo, né? E eu fiquei pro lado de dentro. E daí ele com o guarda-chuva ali, né? Eu falei, meu Deus, vai se molhar tudo e nunca mais vai querer ficar, né? Com chuva ainda. Falei, meu Deus. E ele ficou, e naquele momento o Espírito Santo me lembrou, né? De uma promessa que ele tinha me feito, né? Que um dia eu e o meu esposo serviríamos como diáconos na igreja, e nós estaríamos na porta da igreja. E eu tinha me esquecido dessa promessa. Mas naquele dia eu me lembrei dela, né? Enfim, não tinha os jovens, né? Era mais, a gente estava chamando de jovens, mas era mais para adolescentes, né? Aí depois disso começou. A gente, na verdade, tinha estudos, não era cultos, né? Na época. Então a gente tinha os estudos, os encontros, ia na casa de algumas pessoas também, para começar a fazer esses encontros. Eu não lembro quando que foi, mas eu lembro do primeiro nome do nosso grupo de jovens. Que era Jubrac, né? Que é do que era Brasil Jubrac, para Cristo, mas a gente queria dar uma personalidade. Com a baita ideia do Lucas. Jubrac Revolution. Parecia a marca de geladeira, marca de lavar roupa. Não parecia um nome de... Eu zoava toda vez aquela era uma cruz, né? Era uma cruz, Era uma cruz, assim, o símbolo... Foi até 2019, Que daí em 2019 a gente parou, usou só Jubrac e depois veio o Vox, né? Logo que nós retornamos de São Paulo, nós fomos morar num sítio que nós tínhamos em Cascavel. Aí, por motivos
financeiros, viemos para Cafelândia e trabalhar aqui. E numa ocasião, no velório da Vera, mãe do Fernando e da Cristina, que nós conhecemos o pastor Carlos, né? Até então só o pastor Carlos. Ali nós conversamos, o Fernando nos apresentou e daí ele fez o convite, vamos lá na igreja e tal. E ali nós gostamos e fomos, né? Eu fui primeiro, a Tatiana, o pastor Fernando foi buscar. E eu fui, acho que uns 3 ou 4 cultos. Depois ele entregou o lote de frangos e começou a participar. Então, quando eu conheci a pastora Solange, porque eu só conheci o Carlos, meu Deus, eu assim, a gente já vinha com um pouco de ferida, né? Do passado, por igrejas mal administradas. E quando eles nos acolheram com aquele amor de pai e mãe, fez todo o diferencial. Eu fui criado numa família ausente de pai. Então, quando você recebe aquele abraço, aquele afago de pai, cara, fala, é aqui o lugar, né? Então, e aquele beijo na cabeça, né? O que é aquele beijo na sua cabeça? Aquilo te desmonta, né? Aquela é uma benção, meu pai amado. Aquela foi... O pastor Carlos foi um paizão, né? Em todas as horas. Então, a gente veio de igrejas maiores, bem maiores, né? Principalmente lá em São Paulo. Quando a gente saiu aqui do Paraná, a igreja era pequena. Mas daí, quando nós fomos lá para Indaiatuba, a igreja era bem grande. E nós fazíamos parte, eu fazia parte do louvor lá, o Beto ainda não, né? Não. Quando eu entrei ali, sabe, aquela humildade, aquela entrega me envolveu de tal maneira que eu comentei em casa, até com o Natan, o Beto. É incrível, eles têm um violão, um carrom, e não lembro se já tinha guitarra. Sabe, uma humildade, uma entrega, uma dependência tão grande, envolvente, que o ambiente ele enchia de adoração. Então, não faltava nada. Foi tremendo a experiência que eu tive quando entrei com louvor. E o primeiro culto, sim, foi, cara, marcante. Quem ela falou, simples, mas com essência, cara. É isso. A essência de Deus ali, a presença, a palavra, o louvor, a simplicidade, que nem ele falou. A primeira vez que eu cheguei, eu sentei com a Tati e acho que a Cristina estava também. E aí a pastora Solange estava por lá e de repente ela veio me cumprimentar. Então ela se agachou, que era cadeiras que tinha ali, eram cadeiras, né? Como é hoje ainda. Ela se agachou e olhou para mim, ela falou, me cumprimentou, se apresentou e ela falou, nossa, que cabelo lindo, que cabelão. Então, assim, pra gente, uma pessoa que você não conhece, elogiar alguma coisa que tem importância pra gente, faz toda a diferença. E eles são isso hoje, entendeu? Eles são de acrescentar algo à pessoa quando chega, né? Elogiar, nossa, que sorriso lindo, que abraço gostoso. Então, é isso que é o diferencial nessa igreja. Eu louvo a Deus para que essa essência não se perca. E ela é disso, ela é de abraçar, e quando ela abraça, ela faz um elogio que toca a alma. E daí já vamos pro choro, né? É muito bom. Daí conversamos, né? Uhum. Vamos ficar aqui. Falei, aqui é o nosso lugar. E de lá até hoje. Porque, como o Beto disse, o que estava acontecendo? 18, 20, 25 anos de igreja e nada? Então, assim, sempre a gente fazia o que achava que era certo, né? Mas eu sou dizimista, às vezes sou ofertante, tô indo na igreja, participo, tarará, tá tudo certo. Mas era a nossa maneira, não é? Nossa maneira, sempre nossas nós forças. fizemos os nossos planos e executamos os nossos planos. E caímos, ia no zero e Deus, pela misericórdia, erguia de novo e lá ia nós. E aí chegamos aqui, aquilo que eu falei para você, eles nos chamam e falam, tá certo isso? À luz da palavra. Aí que a gente começou, eles trazem um espelho pra gente, entendeu? E quando ele puxou o óculos assim, dá aquela ajeitada, cara do céu. Aí vem pedrada, mas é pro bem. Nós temos um entendimento de que quando você é chamado para o reino, você é luz, você é cristão. E ser cristão é ser uma pessoa que influencia o meio.
E aí nós formatamos reuniões de líderes, mas nós não tínhamos muitas pessoas. Então todos eram líderes, porque todos são cristãos e essa é a visão. Você como cristão tem uma missão, você não é um cristão de banco. E nós sempre utilizamos o princípio de construir juntos. Interessante foi que o Carlos é muito de anotar todas as coisas, então ele queria estabelecer essa cultura do anotar e as pessoas registrarem para que não se perca a informação. E ele preparou as pastinhas verdes. Até hoje tem algumas disponíveis. Eu acho que na reunião de líderes, quando a gente começou em 2018, né, o Carlos teve a ideia de ter uma pasta verde. O propósito dela era a gente guardar todos os papéis, né? Só que essa ideia brilhantíssima do Carlos... Foi no dia. Foi no dia? Foi no dia. E daí, eu e o Lucas correndo pra... A gente, na verdade, montou um mutirão na empresa. E daí a gente colocou todo mundo pra fazer pasta verde. Todo mundo pra fazer, colocar... Porque tinha, acho que umas 10, tinha uns papéis, 12 folhas tinha uns papéis que era padrão, né? Que tava no início da pasta verde. E daí todas elas tinham. Então tem que furar, tem que encadernar tudo, colocar o adesivo dos líderes na frente. Acho que isso deu um pouquinho de trabalho, foi marcante, porque eu lembro que até na viagem pra Cafelândia a gente veio fazendo folha. As pastas ainda. Foi bastante pasta. Essa foi, acho que, uma das primeiras reuniões que foi entregue isso. Mas eram muito boas as reuniões de líderes. Eu lembro que todo mundo comentava, compartilhava. Tinha os treinamentos de como servir ceia. Tinha a questão de todo mundo comentar e dar sugestão, pô, o que tá achando errado, o que acha que dá pra gente melhorar. A gente sempre tinha essa conversa, essa abertura. A gente tinha muita dinâmica, a gente participava de dinâmicas, dinâmicas a respeito de cooperação, dinâmicas de você trabalhar a questão de você colocar o outro na sua frente, né, de você se submeter ao líder. E eram reuniões, assim, de 2, 3 horas. E teve umas até, inclusive, que era em áudio, vídeo, acho que era isso, em áudio, vídeo, que a gente ficava sentado escutando as palestras, sabe? Mas era tudo para crescimento, né? Mas eu lembro que essas de áudio e vídeo cansava a gente. Era muito gostoso, tinha muita conversa, era um bafafá, era uma coisa arada, mas era muito gostoso. Você dava a sua opinião, recebia apoio, não, vamos fazer desse jeito, você não faz assim, né? Vamos por aqui. Não é que ele falava, não, tá fazendo errado. Uma coisa que me marcou muito, assim, que chamou muito a minha atenção, é a maneira, né, do pastor Carlos e daí a família toda, né? Abordar a gente numa situação de erro, que você tá fazendo uma coisa errada. Meu Deus, é tremendo, não chega apontando, sabe? Ele chega, coloca pra você, tal situação que você tá fazendo, o que você acha? Você acha que tá certo assim? Sabe? Então era isso que a gente via, né? Eu cheguei até a falar em casa. Falei, meu Deus, mas o pastor, ele é muito amoroso. Como assim que não vai chamar a atenção de líderes? Isso vai funcionar? Inclusive, quando fazia mutirão de limpar a igreja, chamadas, né, para limpar, essas coisas depois de festa, era sempre as mesmas, né? E aí a gente comentava entre, nossa, mas pastora, fulano foi... Ela falava assim, a pastora e o pastor sempre falaram a mesma coisa. Eles foram convidados. Cada um tem a sua escolha de vir ou não vir. Deus, ele ama a todos, mesmo que eles não venham. A gente não vai obrigar eles a vir. Então, sabe? Logo que começou, a gente já deu os nomes lá para participar das reuniões e das atividades, porque a gente sempre gostou, né? De estar envolvido nessas partes assim do reino, ajudando, porque a gente foi ajudado, né? E quando a gente é ajudado, a gente quer passar para o outro também isso, né? Porque quanta gente que olhou pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. O pastor Carlos mesmo. Sim. Quantas vezes eu estava em crise, dentro do quarto, fechado, a Lu ligava escondido para ele, e quando veio ele baixava lá em casa. Ele parava tudo que ele estava fazendo, ia lá. Aí eu pensava, o que esse homem está fazendo, meu Deus? Esse homem é doido, abandonando a vida dele para vir aqui atrás de mim. E aí ele falou para mim, meu filho, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu abandonaria qualquer coisa para vir aqui. Qualquer coisa. E abandono. Quantas vezes for.
E não foram poucos que ele foi lá em casa. O Fernando e a Tatiana estavam sendo restaurados, né? Através de uma formatura do CRAU. Nós tivemos um momento bom nessa formatura, onde eu abracei ele. Depois nós fomos visitá-lo na casa. O Marcos teve um período também de ministração do coração dele lá. E ele foi se achegando, a Tatiana veio porque tinha trabalho com as crianças, conseguia assistir o culto. Eles já tinham sido pastores e nós vimos que eles tinham um comissionamento para isso, e que eles tinham um potencial para isso, mas que eles precisavam ser ministrados. Então trouxemos eles mais para perto e a partir do momento que eles também tiveram esse desejo, essa vontade, né, de cuidar de pessoas, de fazer isso, de dedicar-se a isso, e passamos a remunerá-los também com uma ajuda de custo, para que eles pudessem dedicar uma parte do tempo para isso, né? Importante eles também continuarem trabalhando, mas também serem remunerados para que eles pudessem dedicar mais tempo e atender aquilo que estava no coração deles, né? É importante nós temos alguém aqui porque as pessoas iam se agregando à igreja. E nós, como moramos em Cascavel, e o Senhor direcionou para a gente continuar morando em Cascavel. Então precisávamos ter mais pessoas aqui com disponibilidade para atender as pessoas que estavam chegando. Nós entendemos que o aviário foi preciso para nós parar. Nós sempre falávamos isso. Era a palavra-chave, né? Nós tinha que parar. Se nós não tivéssemos no aviário, nós ia continuar fazendo as burradas. Porque no aviário, nós paramos em tudo. Eu lembro que eu ainda voltando no ministério, era muito forte isso, na questão do ministério na minha vida, porque eu falo assim, gente, estou fazendo o que cuidar de frango? Eu sou pastora, eu vivia viajando, pregando. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E eu murmurava muito. Aí até uma vez eu comentei isso com a pastora Solange, e ela falou assim, Tati, sempre que você acordar naquele sítio, você começa a agradecer, vai ficar mais leve esse tempo de espera. Então o aviário, lá no aviário a gente não fazia dívida, porque a gente não tinha como sair, né? Então lá a gente juntou dinheiro. Lá no aviário nós não saía da cidade, porque nós vivia, estava frustrado, então vamos embora para tal lugar. Então lá nós teve que parar mesmo. E eu lembro quando a gente já estava chegando próximo ao 2018, eu falava para pastor assim, tá, graças a Deus a gente, né, pagamos as nossas dívidas também, mas a gente não tá feliz, a gente queria se doar mais às coisas de Deus, e aí eu fiz alguns cursos também de algumas áreas profissionais. Eu falei assim, eu tô pensando em sair, o pastor Carlos falou assim, ó, não peça as contas. Porque você pediu para entrar naqueles aviários? Pedi para Deus e pedi específico indo para Deus. E Deus abriu a porta, abriu, então você vai fechar uma porta que ele abriu, e foi bem direto. Né, o jeitinho, Carlos, enfim, bem direto. Ele falou, então não peça. Porque se Deus quer que você saia de lá, Ele vai fechar. E isso já foi meses, um lote antes disso acontecer, quando os patrões chegou em nós. Do nada, sem motivo, sem nada. Falou assim, gente, olha, a gente queria conversar com vocês, a gente queria dispensar vocês do serviço, porque tá vindo um rapaz aí assim. Chorando, os patrões chorando, dispensando a gente, eu não entendia. Mas aí eu lembrei da frase que quando Deus quiser que vocês saiam daqui, Ele é que vai fechar a porta. Foi bem na época do casamento da Stephanie. E isso a gente, viu que era o agir de Deus. Quando a gente foi dispensada do aviário, eu estava lá dentro da casa. E o Fernando veio com o olho brilhando, feliz, e olhou para mim e falou, Tati, acabou. Ninguém entendia. Só Jesus. Ele falou, acabou. Por isso, como assim? Nós fomos dispensados. Nossa, eu fiquei tão feliz. E aí foi aonde o pastor Carlos fez a proposta para nós. Trabalhar de forma remunerada e integral na igreja, que primeiro veio para a Tati, porque eu estava trabalhando, e para dar uma ajuda financeira, que a gente teve que voltar para a cidade, pagando aluguel, pagando luz, pagando água, né? E sabia que ia ter um aperto financeiro, a gente estava vivendo ali ainda do seguro-desemprego. E aí o pastor Carlos fez a proposta para a Tati ficou 3 meses trabalhando, recebendo uma ajuda de custo da igreja. E aí quando o pastor Carlos chegou em mim, a gente foi para a cidade, né? Chegou em mim e falou assim, olha, eu queria oferecer para você tanto, meio período para você fazer visita, fazer isso. Você aceita? Nossa, aquilo para mim é como se fosse um presente que eu estava esperando há tanto tempo, mas eu aprendi a esperar o presente.
É como uma menina que quer muito uma boneca, um menino que quer muito carrinho. E o dia do presente chegou. Eu lembro que eu saí da igreja tão feliz. E a gente conversava no carro. E eu falei assim, meu Deus, chegou o dia que eu vou voltar a fazer o que eu amo. Eu vou voltar, Senhor, eu vou voltar a fazer. E aí eu peguei ali meu caderno, eu gosto muito de marcar as coisas que eu faço. E eu comecei a anotar, eu vou fazer visita, eu vou fazer aquilo. Sabe que você queria ganhar o mundo de novo, né? E aí depois, aí veio ali, né, o Fernando. E o pastor Carlos veio com a segunda proposta. Vocês querem trabalhar a tempo integral na igreja? Eu vou pagar um valor X para você, uma ajuda de custo para você, continuar pagando uma ajuda de custo para a Tatiana, e vocês vão trabalhar em tempo integral, vão estar acompanhando as visitas e atendimentos, e vocês vão estar trabalhando diretamente para a igreja. Na verdade, o grupo de apoio familiar começou na casa da... É da Auriane. A Auriane. Né? Da Auriane, ela era a mãe do Enzo. E a gente começou ali, a gente viu que frutificou, foi uma bênção. A gente entregava os folhetinhos da igreja, eu lembro que eu pedi para o pastor para ele arrumar esse folheto para mim, ele imprimiu esse folheto e nós entregava ali. Aí foi enchendo de gente a casinha dela. Era uma casa muito pequenininha, já não cabia mais. Aí, precisamos de um lugar maior. Aí a gente pegamos lá, conversamos lá com a Sônia e o Dema, se eles não alugavam lá para nós. Eles falaram, não, a gente não vai alugar, vocês podem usar à vontade aí o salão. E nós fazia culto naquela época, o Natan ia lá para tocar e cantar. Mateus Vitorino estava começando a tocar violão. E nós limpávamos o salão e fazia culto. Começo do Dema, a igreja, o ponto de pregação de lá, daí começou o grupo, daí a gente estava pensando no nome. O pastor Carlos falava Patrulha Familiar. É Patrulha Canina. Patrulha Familiar. Daí ficou assim, daí um dia a gente conversando, grupo de apoio familiar. Ele falou, olha, ficou legal porque não fica muito igreja, ficou assim, aí ficou o grupo de apoio familiar. O pessoal não sabia falar wires, né? Aí ficava todo mundo nos Ohaios. Os Ohaios. A gente foi umas 10, 12 pessoas, assim, pra nós era uau. Era tipo todo o grupo. Era o grupo inteiro, foi. Aí teve todas as promoções antes também, né? Ah, é verdade. Voltando um pouco, a gente teve os primeiros lavacar que a gente fez, acho que uns 3, 4 lavacar. Teve as pizzas também. As pizzas a gente fez umas 2, 3 vezes. Nossa, as pizzas deu trabalho pra caramba pra fazer. Nossa, eu lembro que a gente já tinha colocado ar-condicionado nos furgão. E daí o furgão, a gente deixava tudo no 17. E colocava tudo as pizzas prontas lá. Pra deixar... Pra ela, porque não tinha geladeira pra caber todas as pizzas, né? Teve vezes da gente vender mais de 100 pizzas, porque daí a gente precisava arrecadar o recurso, ninguém tinha grana pra ir no evento, não era muito barato, porque tinha viagem de ônibus, tinha estadia lá. Eu lembro que a gente conseguiu arrecadar quase todo o dinheiro. Faltou uns pouco. 50, 60 pila pra cada um. Daí cada um conseguiu contribuir com isso e daí a gente foi. Foi bem legal. Fui convidada pela minha sogra, nós estávamos meio desigrejados, né? E fui conhecer um dia o BPC. Fui eu e a Lauren, com uns 3 aninhos lá no colo ainda. Conheci o Carlos por outros eventos, né? O Carlos tem um jeito peculiar de insistência e eu recebi um convite dele para participar de um jantar, né? De uns eventos, e uma das oportunidades foi um evento na cidade de Cascavel. E ali eu acho que talvez foi a parte que eu mais tive contato com ele, porque foi o evento que ele mais me insistiu para ir, né? Ao ponto de, assim, a gente chegar e pegar o celular e falar, puxa, mas de novo, né? Mas hoje, né? Não só hoje, mas de um bom tempo para cá, eu já entendo que foi um momento que ele foi usado por Deus na minha vida. Foi um evento com o William Douglas, né? Foi um jantar lá da Donep, e no outro dia a gente teve um culto lá na UBPC, também com o William Douglas, né? A participação dele. E eu acho que esse talvez tenha sido o momento onde a gente decidiu mesmo em família a frequentar a UBPC em Cafelândia daí. Na verdade, dentro dessa dinâmica de as pessoas participarem, é claro que alguns vão servindo um pouco mais, mas as pessoas tinham que ter alguém para a porta, né? Tinha que ter alguém para as crianças, tinha que ter alguém para atender no culto, para ajudar. Você não consegue fazer sozinho. E alguns casais foram se destacando nessa disponibilidade de servir. Então, nós convidamos eles para assumir a posição de diáconos.
E, logicamente, ou até a gente não explicou tudo como que aconteceria, que eles subiriam no púlpito, que seria derramado óleo sobre eles, né? Porque nós sabíamos disso, mas não explicamos, olha, vão ser consagrados a diáconos e vão ser recebidos como diáconos da igreja. E eles foram, e nós chamamos eles, né, com cara de surpresa, mas eles foram, graças a Deus, porque existe uma autoridade ministerial também concedida a eles, né, um nível de responsabilidade e compromisso com isso. Mas foi uma etapa importante. Igual é interessante o negócio dos diáconos, que eu fui convidado pelo pastor para ir consagrar diácono lá no São Cristóvão, né, Lá em na igreja. Cascavel. Mas eu não, quando ele convidou, assim, mas eu não imaginei que ia ser consagrado diácono. Ele ia no evento. Eu não ia no evento. Daí chamou Osmar lá em cima, chamou nós, chamou... Aí ele falou, o que nós estamos fazendo aqui? Eu falei, ué, você topou, para consagrar diácono. Ele ficou sem falar, ele falou, então tá bom, estamos aqui. Então tá bom, vamos, né? Daí agora, ó, vocês vão ser diácono. Então... Aí nós falamos, mas o que é isso? Porque eu já nem sabia o que era diácono. Aí o pastor falou assim, não, é para vocês poderem fazer esse serviço que vocês já fazem lá na igreja. Só que agora de quer receber as pessoas na porta e tal, mas tem que ter... Eu né? lembro que ele falava assim, ó, nós começamos não tão certo, é que nós não tínhamos opções, usávamos o que tinha. Só que daqui para frente vamos começar a reformular, então agora as pessoas que vão fazer tal coisa têm que ter a legalidade para fazer. Então, daí começou a ajustar. Então, para vocês continuar fazendo isso, vocês já estão fazendo a função, só que vocês têm que trocar a função agora. Assumir o cargo, né? E nós queríamos fazer sem responsável. Porque se nós fizéssemos sem responsável, tudo era lucro, né? Agora, se a gente fizesse, era o nosso trabalho mesmo. Quando nós pensamos em começar essa estruturação dos líderes, nós tínhamos um ministério infantil muito ativo, né? Muitas crianças, né? Começavam a crescer e vir mais crianças. Daí quem que atende? E aí, como ministra, as pessoas que atendem, que passam 2, 3 cultos trabalhando. Você tinha pessoas chegando de uma denominação, pessoas que estavam começando o evangelho, e pessoas que já tinham começado no evangelho, e você tem que alinhar e nivelar tudo isso. Por isso é preciso dar uma estrutura. Quem faz o quê? Quando é uma pessoa, 2, 3 ou 4, você fala, mas aí já estavam mais de 10 famílias, né? E o Senhor deu um multiplicador, olha, isso vai multiplicar. Toda vez vai multiplicar. Então, de 2 foi 4, de 4 foi 16, de 16 foi 32. E aí nós vimos que as coisas começaram a conflitar, porque não tinha ordem, não tinha organização. Então, é preciso dar o norte. Então, as reuniões de líderes vieram para isso. Também a estruturação como igreja, como denominação, com os departamentos que a denominação pressupõe. É importante dizer que você não faz o corpo, não estrutura o corpo de Cristo, a liderança de Cristo sem ter tempo de oração, tempo de palavra. Então, já tínhamos os grupos de estudo, mas tínhamos a quinta-feira de oração, mas foi necessário implantar também uma vigília, um período para buscar mais de Deus. Nesse período, nós teremos a vigília número 60 agora em dezembro, 5 anos. E já começando mais um ambiente de oração, né? Porque depois da reunião da quinta-feira, que era para orar. Nós vimos de uma cultura com muitos cultos, mas nós entendemos que era um culto e muito suporte para as pessoas. E mais oração. Depois o relógio devocional de oração, que também foi um marco para as pessoas terem o tempo de orar em casa, né? E a vigília foi abrindo entendimento para isso, e nós nos aculturando também a sermos uma igreja de oração, né? Nós, aí na vigília de oração, nós começamos com 12 horas, e com um período de 3 horas, e fomos até as 24 horas, mas vimos que o ritmo estava muito acelerado, porque nas últimas 12 horas era difícil, não ficavam muitas pessoas. Então, a gente também deu um passo para trás e ficamos, não, vamos ficar em 12 horas bem feitas, né, com mais pessoas. Então, é importante ter essa sensibilidade também, porque não pode um crescer sozinho. O corpo de Cristo cresce em todos. Foi um desafio bem grande, 24 horas, meu Deus, foi um desafio tremendo, né? Mas glórias a Deus, sabe? Eu senti assim que foi um movimento, começou um movimento de compromisso na igreja. Um amadurecimento de oração, compromisso. Foi um envolvimento 100%? Não, não foi. Não, infelizmente, eu acho que não tem isso nas igrejas. Mas foi um tempo de que as pessoas se comprometeram muito mais, sabe? Com oração. Tanto que esses que se firmaram lá ainda estão até hoje, firmes ali nos períodos. E aí vieram outros e agregaram e estão também, né?
vestir a camisa e estão participando, mas esse do 24 horas foi um desafio tremendo e fez uma diferença muito grande na nossa igreja. Mas todas as vigílias, que a partir do momento que teve o louvor, ali aquele momento só de adoração, é muito especial, sabe? O céu desce, sabe? É coisa, adoração, o pessoal se envolve mais, você vê o povo se envolvendo mais. Em 2019 a gente teve o primeiro acampamento dos jovens, que foi o Acampus, criativo nome, que a gente foi lá no terreno do Adelaide e da Cris, lá em Três Barras. Tinha o quiosque lá, a gente montou as barracas perto, começamos a organizar e depois à noite aí foi feita a fogueira lá, foi feita uma carne, acho que de noite. Teve a questão, tava o Adelar lá pescando também com a Denilson, e a gente ficava lá também meio que em volta também pra pescar junto. Foi nesse dia que o Júlio aprendeu a nadar, porque ele comeu um lambari vivo. Um não, 3. 3. Não, um vivo. Um vivo. O primeiro, os outros 2 foi morto. Ele não tinha entendido que tinha que ser vivo, então ele tirou a cabeça e comeu. O segundo ele mastigou e o terceiro ele comeu vivo. Então, foi Mas não aprendeu a nadar, não deu certo. A nadar. A gente fez a primeira noite do soninho, a gente fez em julho. A gente fez num período de férias escolares. E eu me lembro que foi, assim, acho que o dia mais frio do ano a gente escolheu para fazer. Tava muito frio. O tempo, virou naquele final de semana. E eu lembro dos pais indo nos mercados buscar papelão para forrar os colchões embaixo, porque senão ia passar friagem para as crianças. Mas foi um evento assim, foi aberto para a igreja, para as crianças da igreja, né? E podiam levar convidados, né? Podia levar um ou outro convidado. Nós fizemos lá dentro do saguão mesmo, todo mundo dormiu por ali, a gente só colocou uma divisória de lençol ali, dividindo o masculino e feminino. E teve muita brincadeira de dança da cadeira, desfile de pijama. E a gente ministrou sobre Moisés, né? E Moisés, amigo de Deus, né? A Lavínia ela acho que devia ter os seus 4, 5 anos nessa época. E daí, esse ano, ela evangelizou o primo, né? Convidou o primo e fez um incentivo muito grande pro primo ir da idade dela. Porque foi na noite do soninho que ela teve a primeira vez uma relação com Jesus, que ela entendeu que Jesus era Jesus, né? E então, assim, por mais que às vezes a gente faz um evento e achando que tá fazendo e às vezes a criança não entende ou que a criança... Mas sempre fica, né? Uma sementinha. E a Lavínia foi tocada nesse dia. E, meu Deus, foi um derramar tão lindo, tão tremendo daquelas crianças, sabe? Eu lembro, assim, que teve uma dinâmica da gente colocar cadeiras, fileira, as crianças sentavam e de frente com elas tinha outra cadeira. Meu Deus! E eu não lembro quem que estava ministrando aquela dinâmica, mas aí falaram assim, faz de conta que, imagine que Jesus está sentado na tua frente, nessa cadeira. Então fale tudo que você quer para ele. Nossa! Foi maravilhoso. O que você via de criança se derramando, de soluçar alto, meu Deus, foi tremendo aquilo, sabe? Um derramar, criança sendo batizada, sendo o Espírito Santo, dizendo assim, eu quero mais Jesus, eu não quero mais sair daqui. Eu sinto ele tão presente e chorava e dizia que ela queria mais Jesus. Meu Deus! E aí os outros toquinhos tudo choravam e se entregavam, se derramavam. Foi tremendo. Não foi desde pequena, ela não nasceu com essa doença, desenvolveu. Uns 3 aninhos? Foi até que a gente começou aí. Ela começou a desenvolver intolerância à lactose num grau muito alto. Ela não podia comer uma bala de leite, um iogurte, nada, um sorvete, nem pensar. Ela passava muito mal. O Carlos perguntou, ela chegou reclamando, né? Reclamando que, pastor, me cura da minha tolerância à lactose. Ora por mim, ela pediu, né? Ela pediu, né? Teve essa iniciativa de pedir. E o pastor falou, eu oro, você crê? Ela falou, eu creio. Ele orou e foi instantânea a cura. Ela chegou em casa, já começou a comer as coisas que não podia, não teve nenhum prejuízo. Em outubro de 2019, o Luigi se queimou. E aí a gente começou um processo muito longo com o Luigi. E aí quando foi em dezembro, o Luigi ainda estava com o ferimento totalmente aberto, totalmente sem condições. E a gente resolveu
ir para Cascavel no particular, pagamos uma consulta no particular e a pessoa foi preparada por Deus, a médica. Ela fez todos os encaminhamentos para ele ir para um cirurgião plástico pelo SUS, um dos melhores cirurgiões plásticos de Cascavel. Né? Aí, nesse mês de fevereiro, o William estava num processo de ir com muita frequência para Ubiratã. Né? Emprestado lá para ajudar, porque estava precisando, mas ele começou a ir muito. E aí eu falei assim para ele: você vai ser transferido, a Copacol vai te transferir. E daí ele falou: não, você tá doida? Eu falei: vai, é assim que começa. Eu falei assim: eu sei porque eu fui, aconteceu comigo. E aí, quando eu tava com o Luigi internado para fazer a primeira cirurgia... Aí eu fui lá, né, pra visitar, e aí eles me ligaram. E aí o William tava lá visitando o Luigi, e aí eles ligaram e marcaram para conversar com o William. Fizeram a proposta. E aí fizeram a proposta, e aí o William me ligou e falou bem assim: bem que você falou. Fizeram uma proposta para mim, assim, assim, assado, explicou. Aceitamos. E aí no culto da virada de 2019, o Carlos falou que quem precisasse de um milagre era para ir à frente. E nisso o William pegou todos os cheques representando as nossas dívidas, que nós estávamos falidos. É porque quando eu parei de viajar, eu fiquei com todas as dívidas. E aí a gente começou a... E aí a gente foi lá pra frente com esse envelope, que estava dentro do envelope, ninguém sabia o que tinha dentro do envelope. E na oração falou bem assim: aquilo que vocês estão buscando não vai passar desse ano de 2020. E aí na minha cabeça eu falei: meu Deus, nós vamos pagar as dívidas, nós vamos pagar as dívidas. Na proposta que o William recebeu, a Copacol falou que ia desligar ele, mandar ele embora, fazer todo o acerto, então ele ia receber todos os direitos. Na minha cabeça... E o salário era nossos dois juntos, igualzinho. E aí então na minha cabeça eu falei assim: é o que Deus falou, que não ia passar do próximo ano. Então eu falei pro William, eu falei assim: isso tá acontecendo porque é o recurso que Deus vai dar pra gente poder pagar a dívida que estava no banco, era uma dívida muito grande no banco. E aí o William falou: e agora? Eu falei: não, você tem que aceitar. E aí ele aceitou, e aí ele falou assim: então, eu aceitei, e agora você aproveita já que você já tá aí em Cascavel, e aí você vai ter que contar pro pastor Carlos. Tipo, ele jogou a bomba pra mim. E eu falei: você tá brincando? Não, eu não posso contar. Não, você vai ter que contar. Você vai ter que contar porque você já tá aí, você tem que contar. E aí o pastor Carlos e a pastora Solange foi visitar o Luigi, ele já tinha feito cirurgia, tudo. E eu falei: meu Deus, e agora? Vou ter que contar. E aí eu contei lá no hospital, e o Carlos falou assim, a primeira coisa: bah. Tipo assim, ele já tinha aceitado a proposta, né? Não tinha que falar assim: nós precisamos de uma orientação, ora com nós, não, né? O William já tinha aceitado. E ele falou assim: bah, ficou sem chão. Eu percebi que ele ficou meio assim. E aí depois que ele foi assimilando, e aí eu falei assim, depois que aconteceu mesmo, ganhou a conta, desligou, recebeu o acerto, eu falei assim: pastor, o senhor lembra no culto de milagre? O milagre que a gente foi buscar era pagar as dívidas. E é através desse recurso do acerto da Copacol que nós vamos poder pagar as dívidas. Quando nós chegamos em Ubiratã, como era pandemia, e aí nós encontramos a igreja O Brasil para Cristo lá, e aí a gente chegou na igreja, tinha pouquinhas pessoas de idade e... Nós decidimos não sair da igreja aqui, nós íamos congregar Deus lá, deu mas uma servir direção aqui. que era para a gente servir aqui, porque era como se a gente fosse abastecido aqui, né? Decidimos... E se tivesse alguma coisa de boa para ser utilizada, a gente faria lá. E aí, então, a gente conheceu o pastor Paulino, e aí constrangeu o nosso coração, e foi quando a gente tomou a decisão de chamar o pastor Carlos e chamar ele para ver se os dois nos abençoava para que a gente pudesse ser útil nos dois lugares. E o pastor Carlos saiu de Cascavel, foi ao Ubiratã, os dois pastores conversou, abençoou, e então quando nós não estávamos... Eu acho que entenderam que no nosso caso precisava de 2 pastores para cuidar de nós. E aí, então, quando a gente não estava servindo em Cafelândia, nós estávamos servindo em Ubiratã. Assim, meu Deus, tem que dar um jeito. Eu tinha muito medo que quando acabasse a pandemia as pessoas não voltassem mais para a igreja, porque eu detestava os cultos online. Não gostava de jeito nenhum. E aí eu falei assim: meu Deus, quando acabar, esse povo vai se perder tudo. E eu vivia mandando áudio, aqueles áudios de 3, 4 minutos, né? Meu irmão, não desanima.